Então nós estamos aqui no lançamento de Ninguém Entra, Ninguém Sai, nova comédia nacional que está chegando aos cinemas dia 4 de maio, é isso? E eu tô com o diretor Xuxan, isso? Xuxin. É mais complicado que Robledo, gente. Tá quase um Wong Kar-wai, assim, você pensar bem. E me conta, tu com uma longa estrada, né, já na crítica, na produção, por todos os lados, e agora estreando como realizador, como é que esse projeto caiu no teu colo? Seguinte, a produtora do filme, Cláudia Furiati, eu já tinha trabalhado com ela como assistente de direção num filme do Zelito Viana chamado JK, Bela Noite pra Voar, isso uns 10 anos atrás. E a minha trajetória foi muito grande como assistente de direção, porque eu trabalhei com os maiores diretores desse país. Aí o tempo passou, e aí num evento de um festival do Rio, lá no Rio de Janeiro, eu encontrei com a Cláudia assim no lobby, e a Cláudia falou: "Chuta, eu sabendo você tá dirigindo curtas, premiados, seriados. Se te interessa dirigir um longa?" Eu falei: "Cláudia, mas que pergunta, agora, eu fico de joelho pra você." Não se esfrega doce na cara de criança, Pelo né? amor de Deus, eu tô assim. Então é o seguinte, eu tô com um projeto, tô conversando com vários diretores, gostaria de saber se te interessa você dar uma lida e vir conversar comigo. Eu falei: "Claro, por favor." Quando eu li o roteiro, sabendo que era baseado, livremente inspirado no Veríssimo, já teve interesse, obviamente, e quando eu li, eu fiquei muito fascinado, porque durante a leitura eu fiquei imaginando toda a loucura da história. E ele é um tipo de comédia muito particular, porque me remeteu muito às comédias dos anos 80, aquelas comédias, sabe, do Top Secret, não sei o quê, onde vale tudo, sabe? É engraçado tu falar isso, porque eu assistindo o filme eu me lembrei dessas comédias malucas e tal. E daí quando tu falou, mas na coletiva, na referência, tu foi um pouco mais atrás, né? Tu pegou lá o Peter Sellers, como é que foi equilibrar então essas referências? Equilibrar é o seguinte, pra mim o convidado, ele é a base de todas as grandes comédias. E obviamente que essas comédias dos anos 80... Convidado é um convidado bem trapalhão, Blake Edwards, estrelado pelo Peter Sellers, excelente Pelo filme. amor de Deus, não tem como. O filme tem 50 anos, você ri pra caramba ainda por causa das gags. E aí você vê essas comédias dos anos 80, você vê que tem uma história ali. E eu gosto muito também dessas comédias porque o humor não é só o que você está vendo aqui em primeiro plano, tem o humor em segundo plano. Então tem alguém falando aqui, mas tem coisas engraçadas acontecendo atrás. Então eu tive essa preocupação de deixar o humor acontecendo em todos os níveis. E o ator, tipo, olha, pode jogar quantos parafusos quiser tirar da tua cabeça, pode tirar. Vai, se liberta, se solta, não tem problema nenhum. E o trabalho em conjunto com os atores foi fundamental para isso. Bom, tu tem um elenco fantástico nesse filme, um elenco assim, é disputar quem vai aparecer primeiro nos créditos, assim. Mas tem dois nomes que a gente não pode ignorar, que são as duas grandes, eu acho que as duas cerejas do bolo ali, desse bolo que tu preparou, que é o Sérgio Malandro, e eu vou falar, desculpa spoilers, o Sidney Magal. Como é que foi reunir esses dois, gente? Olha, vou dizer, o Sérgio foi um trabalho em conjunto, porque acontece. O Sérgio entra, tu já começa a rir, né? Já. Tem o personagem do Pai Lilico, que é essa figura do charlatão. Aí a gente ficou assim, gente, qual ator que pode fazer o Pai Lilico? E como ele aparece em poucas cenas, tem que ser alguém muito expressivo que fique na minha memória dos espectadores. E a gente foi pensar, pô, o cara tem que ser extrovertido, extravagante, divertido, tem que ser mega popular. Não deu outra, a gente só conseguiu pensar no Sérgio Malandro. Eu falei, vamos pensar nele, vamos chamar esse Sérgio. Na hora ele ficou apaixonado. Foi tranquilo? Nossa, na hora. E o Sidney veio de uma forma inusitada. Quando eu li o roteiro a primeira vez, o personagem da Francisca... Porque o filme tá vindo uma hora ótima também, pensando no Sidney. Daqui a pouco o Sidney teve com o Magal e os Formigas, também ele tá voltando para as terras. Mas genial, adoro esse filme. O Sidney veio muito por um acaso, até sugestão minha. Por quê? A personagem da Guta Stress, a Francisca, ela, no roteiro original, ela era evangélica. E quando ela chama Deus, 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 na verdade ela falava Deus. Meu Deus, isso aqui... E não tinha essa resolução final. Eu falei, gente, eu acho que nesses novos tempos que a gente está vivendo, isso vai ser um problema pra gente e vai levar o filme para um caminho que não interessa pra gente. E aí acabei que eu sugeri para que a solução final fosse uma loucura tão grande que justificasse esse Deus que ela tanto fala. E daí que veio a ideia de, gente, por que a gente não chama o Sidney Magal? Por que veio essa ideia? Que teve um amigo meu que falou assim, você sabia que lá em Buenos Aires tem uma igreja dedicada ao Maradona? Gente, existe igreja até pra Star Wars, né? Ah, mentira, essa eu não sabia. Nos Estados Unidos tem igreja de Star Wars, religião Jedi. Pois é, eu falei, gente, tem que ter uma igreja no Sidney Magal, pelo amor de Deus. Bom, o Papo Cinema, nós temos leitores no Brasil todo, mas nós somos lá de Porto Alegre. O Ju acabou de confessar que leu o nosso trabalho lá. Claro, imagina, eu te estico 10 críticos lá do site. Maravilha. Mas lá também do Sul é o Luiz Fernando Veríssimo, né? Autor do conto que deu origem a esse filme. Eu quero saber como é que foi se apropriar de um texto, né, de um conto do Veríssimo, que é um autor reconhecido nacionalmente, e criar a tua obra. Como é que foi esse processo? Eu vou te dizer, porque tem um roteirista nosso, Paulo Raume, que é super conhecido no mercado de televisão e cinema, e foi ele que pegou essa história e adaptou para o filme.
Então, todo esse subplot vieram do Paulo Halmer. Quem lê a Crônica do Veríssimo, o que tem na crônica, que é muito pequena, é o mote. O que aconteceria se os casais fossem no motel e não saíssem de lá? Ele não explica qual o motivo. O que interessa para a crônica dele é as mentiras que as pessoas ligam para casa e contam. Então tem a moça que fala que foi pro salão, cortou a unha, teve gangrena e foi pro hospital. Nesse nível de maluquice. Isso era a crônica dele. Então Paulo teve a grande perspicácia de pegar esse mote, transformar e acrescentar a pergunta: por que essas pessoas não saem do motel? E criou esse mundo paralelo da polícia, dos médicos, etc. E é isso que as pessoas vão descobrir agora vendo o filme. Ah, é verdade, exatamente. Que é isso aí? Tá pensando que isso aqui é motel? Eu te amo. Aonde você pensa que você vai? Descansar. Só que eu ainda não acabei. E você está largando comida no prato. E pobre, quando come comida boa, tem que lamber o prato até o fim. E o meu sangue ferve.